16, vamos ler a partir do versículo de número 13. Mateus 16, versículo de número 13. Está escrito assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Somente até aí, irmãos. Pode tomar o seu assento, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, aqui nós temos um fato que foi narrado, não apenas por Mateus, mas também por Marcos e também por Lucas. E nós podemos ver aqui que os três, unanimemente, fizeram questão de nos mostrar que Jesus era o Cristo, ou seja, o ungido de Deus. E a palavra do Senhor aqui, ela nos fala-nos que Jesus, após sair da cidade de Magdala, passando ali por Betsaida, ele resolve, juntamente com os seus discípulos, ir até as partes de Cesareia de Filipe. E nós podemos ver que Cesareia de Filipe era um lugar que tinha muita idolatria. Era um lugar onde as pessoas adoravam ídolos. Era um lugar onde sacrificavam-se animais. Era um lugar onde acontecia muita promiscuidade. Era um lugar onde as pessoas não adoravam ao Deus verdadeiro. Isso já desde o Antigo Testamento, já com a cidade levando um outro nome. Existiam templos ali dedicados a Baal, a qual muitas das vezes até os filhos de Israel, deixando de servir a Deus, passaram a servir a Baal, ali naquele lugar. Mas aqui na época do Senhor Jesus, Cesareia de Filipe, era um lugar ali onde tinham diversos templos. E um dos templos mais famosos era o templo de um deus chamado Pan. E as pessoas saíam de diversos lugares para adorar ali aquele deus, que segundo ali os gregos, segundo a mitologia grega, ele tinha ali chifres e ele tinha pernas de bode. E as pessoas ofereciam sacrifícios de animais, em reverência a este Deus. E segundo ali alguns, esse Deus era o Deus dos bosques, era o Deus dos campos, era o Deus dos pastores, que cuidavam dos rebanhos naquela época. E segundo alguns, ele costumava viver e morar nas cavernas. Então esse Deus Pan, ele era muito reverenciado naquela época. Através do nome desse Deus Pan, vem até o termo pânico, a qual nós sabemos que quer dizer ansiedade e angústia. Às vezes nós ouvimos nos dias de hoje falando, pessoa tem a síndrome do pânico. Então o pânico veio ali puxando do nome desse Deus chamado Pan, que transmitia medo para as pessoas. Então veio esse termo pânico, até o nome chamado pandemônio, a qual nós conhecemos nos dias de hoje, que significa caos, que significa bagunça, veio através do nome desse Deus. Uma palavra muito usada nos dias de hoje. Nós sabemos que nós estamos vivendo ainda vivendo por um período, eu não quero citar, porque de repente pode até cortar a pregação, mas nós sabemos que veio até mesmo do nome desse Deus, porque o nome Deus Pan significa todos, e nós estamos vivendo algo que tem afrontado a todos, a toda a humanidade.
Então perceba, Jesus ele não hesita de ir com seus discípulos àquele lugar, Cesareia de Filipe. E agora perceba, irmãos, que Cesareia de Filipe não era um lugar muito frequentado pelos judeus, porque os judeus frequentavam mais era Jerusalém, porque o templo estava ali em Jerusalém. Mas, irmão, Jesus ele quebra paradigmas. E Jesus ele vai muitas das vezes aonde muitos não desejam ir. Jesus ele chega aonde muitos não desejam chegar. Jesus, irmãos, nós podemos ver que depois, ele disse ali para Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Irmãos, Jesus poderia muito bem ali instituir a sua igreja em vários outros lugares, mas Jesus leva os seus discípulos a um lugar de muita idolatria, onde as pessoas adoram deuses estranhos. Jesus leva os seus discípulos ali àqueles lugares, para mostrar aos discípulos que eles não deveriam ficar apenas em Jerusalém, mas eles deveriam ir aonde as trevas estavam reinando, porque, irmãos, entenda isso, aonde existe treva, a luz tem que chegar. Aonde existe trevas, a luz tem que brilhar, e esta luz é a luz do Senhor Jesus, porque assim como eu e você, outrora nós estávamos em trevas, mas, irmãos, a luz do Senhor Jesus chegou ali, e começou a brilhar em cada um de nós, e nós temos que brilhar também a luz de Jesus, porque Jesus ele diz, irmãos, que a vossa luz, ela deve resplandecer diante dos homens. Então nós temos diversas lições aqui desse texto, irmãos. Jesus também nos mostra aqui, que nós como sendo filhos de Deus, nós devemos resplandecer aonde tem trevas, porque resplandecer, irmãos, aonde tudo está brilhando é muito fácil, mas Jesus ele chamou a mim e a você, para resplandecer na onde tem trevas, na onde há pessoas em trevas, a luz de Jesus ela tem que brilhar, tem que chegar a luz de Jesus. O mundo que nós vivemos encontra-se em trevas, irmãos, e nós temos que resplandecer a luz de Deus, porque, irmãos, uma lamparina, ela não pode ficar debaixo do alqueire. Ei, meu irmão, Jesus chamou a mim e a você para resplandecer aonde existe trevas. Há muitas pessoas em trevas, mas Jesus ele quer usar você, ele quer usar a mim, para que a luz de Jesus chegue nessas pessoas, para que essas pessoas conheçam a verdadeira luz que é Jesus. E então Cesareia de Filipe, que estava em trevas, agora, irmãos, conheceu a luz, a verdadeira luz, a luz de Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 9 está escrito: ali estava a luz, a verdadeira luz que alumia todo homem que veio ao mundo. Jesus é a verdadeira luz. Jesus é a luz que veio para iluminar a humanidade. As pessoas buscam a paz, as pessoas muitas das vezes buscam a luz, e hoje em dia muitas pessoas falam assim, paz, amor e luz, mas essas pessoas não conhecem a verdadeira luz, porque a verdadeira luz é a luz que veio para iluminar os homens, porque a humanidade estava em trevas, a humanidade está em trevas, e não há nenhuma luz que possa iluminar o coração dos homens, a ponto desses homens receber a remissão dos seus pecados, e a salvação e a vida eterna. A verdadeira luz é a luz do Senhor Jesus, é aquela luz que pode pegar o homem que está em trevas, que está no mais profundo, que está vivendo ali na humilhação, na vergonha, levantar aquela pessoa, colocá-la diante dos príncipes, para que essa pessoa, ao invés de adorar deuses estranhos, reconheçam que Ele, Jesus Cristo, é o único Deus, é o Salvador, é o Redentor, é aquele que veio para dar vida aos homens. Louvado seja Deus, aleluias. E olha só que interessante, ali naquele lugar Jesus, ele faz uma pergunta aos seus discípulos, e Jesus, ele pergunta aos seus discípulos no versículo 14, e ele diz assim: o que os homens dizem que é o Filho do Homem? No versículo 13 ele diz, e então no 14, os discípulos dizem, eles disseram uns
que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perceba que Jesus, irmãos, ele foi comparado com pessoas do Antigo Testamento, exceto João ali, mas pessoas que eram pessoas de Deus. Jesus perguntando, e quem dizem que é o Filho do Homem? Ah, Senhor, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum outro dos profetas. E então Jesus pergunta mais uma vez aos seus discípulos, e Jesus diz, e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizes que eu sou? Eles poderiam muito bem dizer, Senhor, tu és um bom contador de parábola. Nós temos andado contigo durante todo esse tempo e vimos que o Senhor é um bom contador de parábola, que o Senhor é um bom mestre, que o Senhor é um homem versado nas Escrituras. Eles poderiam muito bem dizer, tu és um profeta, tu és um operador de sinais. Eles poderiam muito bem dizer, tu és um espírito evoluído. Mas irmãos, Pedro, tomando ali com licença da palavra, Pedro ele diz algo maravilhoso. Ele diz, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Irmãos, em outras palavras, ele estava dizendo, tu és o anunciado nas Escrituras, tu és aquele a qual os profetas diziam que haveriam de vir, tu és aquele que veio para libertar o povo, tu és aquele que é o grande profeta, não apenas um profeta, tu és o eterno, tu és o sumo sacerdote, tu és o supremo rei, tu és o salvador, tu és aquele que foi proferido, aquele que foi profetizado. Tu não és um profeta qualquer, tu não és um sumo sacerdote comum, um sumo sacerdote que tem que oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado do povo, mas tu és o sumo sacerdote, tu és o próprio sacrifício, tu és o Mashiach, tu és o Messias profetizado pelos profetas, tu és aquele que veio e o tempo já é chegado, é a hora da manifestação do Filho de Deus, aquele que veio para salvar e redimir toda a humanidade. Tu és o Cristo, tu és ungido, tu és o Filho de Deus, aleluias, tu és ungido. Ele poderia muito bem dizer, tu és Jesus, mas entenda, Jesus era um nome muito comum naquela época, existiam várias pessoas com o nome de Jesus. Pedro poderia dizer, tu és Jesus, mas tu não és apenas Jesus. Muitas pessoas acham que Cristo é sobrenome, mas ele disse, tu não és apenas Jesus, tu és o Cristo, tu és ungido, tu és o eterno, tu és o soberano, tu és aquele que vive, aquele que reina, tu és o Messias, tu és aquele que veio, não apenas para livrar Israel da opressão de Roma, tu és aquele não que veio apenas para dar libertação nas guerras terrenas, mas tu és aquele que veio para remir o pecado da humanidade, tu és aquele que veio para livrar o homem da perdição eterna. Tu não és apenas aquele que veio para livrar a Israel do domínio de Roma, mas tu és aquele que veio para tirar o povo da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. Tu és aquele que veio para libertar, tu és aquele que veio para salvar. Meu irmão, esse Jesus, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou, ele veio para libertar, ele veio
para salvar, Ele veio para batizar no Espírito Santo, e em breve Ele voltará para levar a sua igreja. Quantos creem que Ele voltará? Ele voltará para levar a sua igreja. Ele não é apenas um profeta qualquer, mas Ele é ungido, Ele é o Mashiach, Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. Aleluias. Irmãos, para algumas religiões, Jesus foi apenas um homem bom. Para algumas religiões, Jesus foi apenas um filósofo. Para algumas religiões, Jesus foi um espírito que evoluiu. Foi apenas um homem bom que passou aqui nessa terra. E a pergunta que fica: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Irmãos, e a maneira como nós cremos quem Jesus é, faz toda a diferença. No final faz toda a diferença a maneira em que nós cremos em Jesus. Eu posso crer que Jesus é o arcanjo Miguel, como alguns dizem por aí, mas eu posso crer que Jesus, Ele é o próprio Deus, o Verbo encarnado. Eu posso até crer, meu irmão, que Jesus é aquele que me dá o pão. Eu posso até crer, mas eu posso crer também que Jesus, Ele é o pão da vida. Ele não é apenas o pão que sacia o povo no deserto, mas Ele é o pão que sacia a nossa alma. Ele é o pão que sacia o coração do homem. Eu posso crer que Jesus, Ele é apenas aquele que abençoa, mas eu posso crer que Jesus, Ele é o dono de todas as coisas. Eu posso até crer, meu irmão, que Jesus, Ele é apenas alguém que vai nos salvar por aquilo que nós fazemos, pelas nossas obras, pelo fato de eu ser muito bom, então Jesus vai me salvar. Eu posso crer. Eu posso crer que Jesus, Ele vai me salvar porque eu guardo um dia, ou porque eu como certo tipos de alimento, mas eu posso crer que não é pelas obras, mas é pela graça, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Eu posso crer que se eu fizer o bem, que se eu ajudar alguém, eu vou ser salvo, mas a Bíblia diz que até o bem que eu faço, é porque Deus, Ele opera o querer e o efetuar no meu coração. Mas eu posso crer que nada vai me salvar, mas a única coisa que vai me salvar é o sacrifício de Jesus, é o sangue de Jesus, porque nós não merecíamos, irmãos. Não é por obras, para que ninguém se glorie, mas a Bíblia diz que é pela graça de Deus, e nós estamos aqui pela graça, somos salvos pela graça. Um dia cearemos com o Senhor pela graça, porque nós não somos merecedores, mas o amor de Deus, Ele nos alcançou. O amor de Deus, Ele nos encontrou. O amor de Deus, aleluias, Ele veio sobre as nossas vidas, trabalhou no nosso coração, nos encheu com a sua presença, e o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Então a maneira que eu creio em Jesus vai fazer toda a diferença. Eu posso crer que Jesus é apenas um mito, alguém inventado pela religião, um homem bom, mas eu posso crer que Jesus, Ele é Deus. Eu lembro que certa feita eu estava ali na porta de casa, e aquele pessoalzinho que gosta de passar no domingo, você sabe quem é? E eu estava ali na porta de casa, então eles encostaram e disseram: posso falar com você? E eu disse: pode, sem problema nenhum. Aí chegaram mostrando um versículo: olha, está escrito aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Jesus Cristo disse que aquele que esteja morto, se crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Você acredita nesta palavra? Então eu disse: sim, eu acredito. Mas aí, irmãos, eu já falei: acredito, porque Jesus é Deus. Aí ele falou assim: não, mas Jesus não é Deus, Jesus é apenas um homem bom. Aí eu comecei a citar Isaías, e eu disse: mas lá Isaías está dizendo que Ele é o príncipe da paz, Ele é o conselheiro, Pai da eternidade, e Ele é o Deus forte. Ah, mas aquilo ali é apenas um título. E eu disse: vamos supor, se a gente faz aqui no bairro um concurso do melhor padeiro do bairro,
O melhor padeiro, ele vai receber o título sem ser o melhor padeiro. E o mais engraçado é que tinha um tiozinho que tudo que falava ele concordava. Eu acho que ele não era tão firme naquilo que ele acreditava. E então, como de costume, ele disse assim: então vamos fazer o seguinte, vamos marcar um outro dia, aí eu volto e a gente dá um ensinamento para vocês. E eu disse: não precisa, porque eu creio que Jesus Cristo, Ele é Deus, que Ele se entregou na cruz do Calvário, e a minha vida está entregue a Ele, e um dia eu vou estar com Ele. Se você não quer, o problema é seu, mas eu creio que Jesus Cristo, Ele é Deus, Jesus Cristo é o meu Senhor, e um dia eu estarei com Ele para todo sempre. Quem vai estar com Ele para todo sempre, irmãos? Jesus é Deus, Jesus é Deus. Quem é Jesus para você? Eu encerro aqui esta palavra falando acerca da mulher samaritana, quando ela estava tendo um diálogo com o Senhor Jesus, e Jesus ali no poço de Jacó, Jesus com sede pede água, e a mulher diz: mas como tu, sendo judeu, pede de beber água a uma mulher samaritana? Porque os judeus não conversavam com os samaritanos. E Jesus disse algo maravilhoso. Jesus Cristo disse: mulher, se tu soubesses, se tu conheceras o dom de Deus, e se tu soubesses, se tu conhecesses quem é que te pede água, se você conhecesse, você lhe pediria, ele te daria da água da vida. Ou seja, ela não conhecia quem era Jesus, ela não sabia quem era Jesus. Quem é Jesus para você? Eu encerro com esta pergunta. Para mim, Jesus Cristo, Ele não é apenas o Filho de Deus, mas Ele é o próprio Deus. Jesus é Deus. Você crê nisso? Então aplaude ao Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Guarde isso no teu coração. Jesus é o Cristo, ungido de Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Aleluia.